Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Letramento Digital para Ensino Remoto. Aqui é o professor Rodolfo. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre atividades no Google Sala de Aula. Abra o aplicativo do Google Sala de Aula no seu dispositivo. E assim que ele estiver aberto, você vai notar que abaixo do cabeçalho das salas de aula podem aparecer alguns textos referentes às atividades que os professores passaram. E é justamente sobre essas atividades que nós vamos discutir um pouco mais agora. Existem alguns tipos diferentes de atividades que podem ser passadas pelo professor. Então vamos lá. Lá embaixo na tela, toque em atividades. Vamos então começar pela atividade do tipo resposta simples. Nessa atividade, o professor vai fazer uma pergunta e haverá o campo para comentários na turma, não é aí que você deve colocar a resposta, e existe o campo Sua Resposta, onde diz, digite sua resposta. Nesse campo cinza é onde você deve responder ao professor. Coloque a resposta da pergunta e, na sequência, clique em entregar. Perceba que ela vai mudar do status de atribuída para entregue. É muito importante que vocês verifiquem isso. Agora, vamos dar uma olhada em um outro exemplo onde eu tenho uma pergunta com múltiplas opções de respostas. Aqui nesse exemplo, o professor colocou sua pergunta e eu tenho 4 opções de respostas aqui embaixo. Lembre-se que você pode escolher apenas uma opção quando for este formato. Após ter escolhido a opção adequada, clique em entregar e em seguida confirme em enviar. Vamos então para um novo exemplo. Desta vez, o professor colocou um exercício com um documento de texto explicando como ele deve ser resolvido ou respondido. No Google Sala de Aula, vai te permitir que você edite esses documentos, mesmo se ele for um PDF. Clique na canetinha no canto superior e na caneta de baixo vai permitir que você risque a tela. Por padrão, a cor virá azul. Então, nesse exemplo, eu tenho múltiplas escolhas e eu estou marcando no documento PDF. Lembre também que é possível você fazer zoom, basta usar o gesto de pinça. Também é possível alterar a cor do pincel, basta que você pressione por alguns instantes e aparecerá a barra onde você pode selecionar a cor. Também é possível usar a borracha para apagar riscos ou traços que você não queria ou que errou por algum motivo. Além disso, com o mesmo gesto de pinça, porém invertido, você pode remover o zoom e modificar a página, rolando ela para cima ou para baixo. Para este exemplo, vou riscar mais algumas alternativas e quando tiver concluído, clicarei nos 3 pontinhos no canto superior direito e em salvar. Aguarde alguns instantes, o documento será salvo e exposto no Google Sala de Aula para você. Perceba que não é porque você alterou o documento que ele estará entregue ao professor. Você precisa entregar, lembre-se sempre disso. Caso necessário, você ainda pode excluir o documento ou anexar outro, mas por enquanto vamos entregar. Lembre-se de confirmar a entrega. Dentro de alguns instantes, o trabalho estará entregue e finalmente o professor poderá ver o que você fez. Antes disso, ele não tem acesso ao seu documento. Agora, vamos dar uma olhada em um exercício onde o professor fez um formulário para que ele fosse respondido. Nesse tipo de atividade, o formulário será um formulário do Google Docs e você pode abri-lo em qualquer navegador de sua preferência. Quando o formulário carregar, você poderá responder as perguntas feitas pelo professor e marcar as opções desejadas. Ao final, clique em enviar. Existe a possibilidade de você ver a pontuação caso o professor tenha cadastrado as respostas certas e os valores. Então, nesse caso, você poderá ver o total de pontos que você obteve nessa atividade. O outro botão apresentado, o Abrir Tarefa, te levará de volta para o Google Sala de Aula. Observe que, após esse momento, a tarefa passará de atribuída para entregue. Para finalizar esse vídeo, vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma em uma atividade com um arquivo de texto, onde o aluno vai responder. Aqui nesse exemplo tem um documento que o professor pôs chamado Template Documento Sem Título.
é apenas um exemplo, pode ser qualquer nome que o professor utilize. Como já aprendemos anteriormente, tocar na caneta vai habilitar o modo de edição do documento. Ele vai vir marcado com a caneta para você poder riscar, mas podemos tocar nessa letra A para digitar texto no documento. Então, vou digitar aqui, respondendo pelo celular. Com o texto feito, eu posso fazer marcações nele, como, por exemplo, sublinhar, ou eu posso utilizar o marca-texto para destacar uma parte dele. É possível fazer diversas alterações de uma maneira muito similar ao que nós vemos hoje nas redes sociais. Você pode selecionar o texto e modificar, você pode também apagar algo que você tenha feito, certo? E é possível também redimensionar o texto, claro, e colocar ele na conformidade necessária para o documento. Então, estou editando aqui novamente o texto, colocando resposta pelo celular. Percebam que ele aparece muito grande, claro. Eu vou usar o gesto de pinça nele quando ele estiver selecionado e eu vou conseguir reduzir até que fique no tamanho adequado para o texto. Lembrando que também é possível modificar o posicionamento dele. Enfim, a gente pode editar o documento pelo celular, no final salvar, e depois que eu entregar esse documento, ele finalmente pode ser lido pelo professor. E outra vez venho lembrar vocês, não esqueça de tocar no botão entregar. Não é raro às vezes que algum aluno faz atividade, esquece de clicar no botão entregar e o professor fica sem receber a atividade e sem poder corrigi-la. Clique em entregar e confirma mais uma vez clicando em entregar novamente. Ok, então pessoal, quando você tiver respondido todas as atividades da sala, elas vão ficar assim, com o ícone cinza, né? Perceba que essa turma chamada Nome da Turma foi a turma onde eu resolvi todas as atividades e nela não consta mais nenhuma atividade a fazer, tá? Checando lá em atividades, eu vou ver que todas elas estão feitas. Um outro local que pode te ajudar é o botão no canto superior esquerdo da sala. Esse botão com 3 linhas. Nele, se você rolar para baixo, você vai ver um botão chamado Atividades. Tocando nele, você vai ver a lista de todas as suas atividades pendentes, com a data, e também existe um outro botão que é o de atividades concluídas. Aí você vai poder ver todas as atividades que você já concluiu. Nós vamos ficando por aqui em mais esse vídeo. Continuem lendo todo o material que estamos colocando na sala de aula. Convide os seus amigos a comentarem e compartilhar coisas novas que vocês estão aprendendo. Espero que estejam todos bem e nos veremos em breve no nosso próximo Momento Síncrono. Um abraço a todos.